Olá, boa noite. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. O tema da live hoje é candidíase. Eu e a doutora Natália, que eu acabei de convidar. Boa noite, Nath, tudo bom? Ô, Paty, boa noite todo mundo que está chegando. Vamos ter uma conversa legal. Eu só quero ter certeza que tá boa a conexão. Pra mim tá tudo direitinho. Tô ouvindo certinho você, o volume tá ótimo. A voz também, né? Assim, o volume. Tudo ok. Confirmação. Porque dependendo conforme for, eu vou ter que trocar de um lugar. Mas aí a gente vai Não, tentando. tá tudo direitinho, tá funcionando. O seu som tá ótimo, ó. Escreveram aqui, olá, Eliana. Boa noite. Eu vou Bom, tentar gente. ficar olhando aí essas coisinhas, que senão a gente se perde também, né? Aí você fica aí olhando. Isso. Aqui é a dona da Vamos lá, então. Vamos esperar chegar mais um pouquinho. Boa noite a todas. Hoje a nossa live vai ser sobre candidíase vaginal. A convidada é a doutora Natália Gama, médica, ginecologista e ortomolecular. A gente trabalha aqui no Rio de Janeiro juntas. O nosso tratamento multidisciplinar tem trazido efeito nos últimos anos para as pacientes e a gente quer trazer um pouquinho da nossa prática e discussão do que funciona, do que é a candidíase e qual a melhor forma de tratamento dessas mulheres, né, doutora? Exatamente. Vamos tentar aí dar uma esmiuçadinha um pouquinho, principalmente na candidíase de repetição, né? Que é a Isso, que que eu acho que é o incomoda. que mais incomoda. Isso. Boa noite, Gisela. Sejam bem-vindas. Então, vamos começar introduzindo, Nath. O fungo, na verdade, ele é um ser comensal, né? As mulheres não têm esse conhecimento e têm essa dificuldade de entender que a gente é um ser que vive numa ecologia. A gente tem bactérias, a gente tem fungos, a gente tem vírus no nosso corpo. E o ideal é que a gente não zere nenhum nível de nenhuma de nenhum desses seres. Então, o equilíbrio faz a gente manter nosso sistema e nossa saúde dentro de um estágio saudável. O que acontece é que quando existe um desequilíbrio desse microbioma, seja causado aí pelas bactérias, principalmente as bactérias saudáveis, a gente vai ter crescimento de vírus, crescimento de fungos. Não é isso, Nath? Então vamos começar falando um pouco o que é a Cândida, a questão da epidemiologia, como que ela acontece e o que você vê na sua prática. Vamos começar do começo, né? O que é a cândida? É que muita gente não sabe classificar. A cândida, ela é uma levedura, ele é um fungo. Ele é um fungo é, que tem várias leveduras, vários tipos de fungo, e a gente vai falar de um tipo que é a cândida e que tem subtipos também, né? A gente tem a cândida albicans, a cândida tropicalis, a candidíase glabrata, e são agentes muito comuns, e não dão só na vagina, dão em outras mucosas também, né? A mucosa oral, a mucosa intestinal. Então, a gente hoje vai se puxar mais para o lado da candidíase vaginal, mas a gente tem outras mucosas também. A candidíase, a candidíase vaginal, ela é uma das mais comuns infecções genitais femininas. Então, assim, é assim de pacientes chegando, principalmente no calor, ou quando tem mudança de tempo, enfim, com candidíase. Então, 75% da população já vai ter tido na vida pelo menos um episódio de candidíase vaginal. Só que desses 75%, 5% vão evoluir com candidíase recorrente. Ou seja, aquela cândida que não vai embora, que fica indo e voltando, e que a gente tem uma classificação de chamar ela de candidíase complicada. A gente vai falar mais na frente, né?
Falando um pouquinho sobre equilíbrio, que é o mais importante de tudo dentro da gente, do equilíbrio vaginal, a gente tem que lembrar que a vagina da gente é uma mucosa. E toda mucosa libera uma secreção. Então, a gente tem a nossa secreção fisiológica, que é produzida através dos hormônios ali, que agem naquela flora ali, para ter a Local, movimentação né? biológica, que é a proteção da gente. Por quê? Porque a gente tem os bacilos de Borderline, que são bacilos que colonizam essa vagina, eles vão se alimentar do glicogênio produzido pela célula vaginal. Então, o equilíbrio desses lactobacilos eles vão comer, a comidinha deles é o glicogênio da vagina, e que é estimulado pelos hormônios femininos, o estradiol, o estrogênio. Então, esses lactobacilos, eles vão produzir ácido lático, é normal essa produção de ácido lático. Para quê? Para fazer uma proteção desse ambiente, tornando esse pH vaginal mais ácido e fazendo uma barreira a germes patogênicos. Então, a gente vai ter uma série de coisas ali na vagina, fora a imunidade celular inata local, os agentes de defesa, os leucócitos, de proteção. A gente vai ter um ecossistema que precisa estar em equilíbrio, porque se não tiver, a doença aparece, né? Exatamente, ela vai acontecer principalmente por isso, né? Por essas alterações, né? Imunológicas, e até porque o canal vaginal ele é aberto, né? Então a facilidade da entrada de micro-organismos, da higiene, de tudo isso influencia diretamente, diferente do sexo masculino. Exato, é diferente, né? O sexo masculino é todo externo, ele é de tecido Protegido. protegido, é um epitélio muito mais complexo, muito mais como uma barreira física e muito mais resistente, diferente da mucosa vaginal. Então, a gente tem que cuidar da nossa mucosa. Não, É isso aí. E quais são os fatores de risco, Natália, para a candidíase? Tem vários. Eu vou listar alguns e vou falar um pouquinho sobre cada um. Por exemplo, o que a gente mais vê é hábito de higiene incorreto, vamos botar assim, né? Que causa irritação, que causa a alteração da mucosa ali. Eu pontuo 2 no consultório, 2, 3 no consultório, que é muito comum a paciente chegar para mim dizendo, eu pergunto, usa qual sabonete? Eu uso para sabonete íntimo, né? Então, o sabonete íntimo, ele é um sabonete que Bactericida. ele vende, o marketing é excelente, cada dia, cada empresa tem o seu sabonete íntimo, mas se você for pegar a fórmula dele, ele é lotado de produtos químicos, inclusive um que é extremamente alergênico, que é o propileno glicol. Então, se você pegar lá todos, vai estar lá escrito o propileno glicol, fora aqueles perfumes, aquelas listas. As substâncias xenobióticos que a gente chama, né? Que são contaminantes. Então, um sabonete, a gente tem que usar um sabonete, eu oriento de bebê mesmo, aquele perfume líquido. De glicerina? Íntima, eu gosto muito de glicerina. Outra coisa que eu vejo muito assim é KY. KY é assim, lubrificante na relação. Não, eu estou falando esse nome, mas tem todos. Eu fiz até um post, eu olhei todos na farmácia, todos têm propileno glicol. Então, não dá para usar lubrificante íntimo desses que a gente compra na farmácia. A orientação é olhinho de coco. A gente tem os óleos vegetais, o óleo de amêndoa, o óleo de semente de uva, e que são naturais, são os óleos vegetais. E a outra coisa é o absorvente diário, né? Que é um problema, porque é outra coisa que a gente bota um perfume, aquela coisa tapada ali naquela abafa. vagina.
aquele processo lá fisiológico de produção de ácido lático não acontece direito e acaba sendo um fator de risco. Isso aí é muito importante. Outra coisa, gravidez. A grávida ela é imunodeprimida, ela precisa gestar, ela precisa fazer com que um bebê cresça dentro dela. Então, ela troca a imunidade dela. Ela troca a imunidade celular TH1 para TH2 para poder gestar ali. Então, ela é propícia, é muito comum a candidíase na gravidez. Infecções por cândida e também por infecções urinárias, né? Por Escherichia coli. Por causa da imunidade de como um todo também. É um poço de hormônio a grávida Nath, também. sabe o que eu acho? Assim, nos últimos anos a gente teve uma teoria da higiene, né? Então tudo é bactericida. As mulheres utilizam sabonetes. Né? Então assim, a gente tem que entender que essa bactéria que existe no nosso corpo, ela tem que estar em equilíbrio. Quando essa mulher utiliza um sabonete vaginal bactericida, ela está matando bactérias que poderiam trazer algum risco de doença, mas ela mata aquela camada protetora, né? Então ali existe uma simbiose que funciona adequadamente nessa vagina. Então, quando a gente usa um sabonete espermicida, ou bactericida, a gente acaba tendo aumento na desbiose vaginal, né? Então, isso também influencia bastante. Com certeza. A questão também, que é um fator de risco, que às vezes eu vejo muito, é paciente que começou a namorar, e aí tem muitas relações sexuais seguidas, ou muitos parceiros seguidos. Isso faz um ressecamento, um maior atrito e microtraumatismos que favorecem a cândida. O diabetes descompensado também, por causa do excesso de glicogênio, né? Lembra que o bacilo organiza ele come glicogênio, alterando essa flora, aumentando a produção de ácido lático, e aí dá mais fator de risco para você, a cândida ser aproveitada daquilo ali. Qualquer paciente imunodeprimido, né? Então, assim, a gente tem aí várias doenças, né? Doenças autoimunes, às vezes a gente pode também ter queda desse sistema imunológico, tudo isso altera. Quais são os principais sintomas que elas relatam para você no consultório? Eu só quero falar mais uma coisa que é importante pode falar. Sobre fator de risco, que é a questão do vestuário também, né? Aquela coisa que eu falo muito, época de carnaval, época de verão, aquela coisa de calça muito apertada ali embaixo na área da vagina e ficar de biquíni molhado muito tempo. Né? Calça de ginástica, né? Nos últimos anos teve essa coisa. Vai pra academia e depois eu vou no banco, vou no supermercado, depois eu vou tomar um banho. Isso é complicado. Porque fungo gosta do quentinho. Quente, do úmido. Do úmido e do escurinho, né? Então, assim. E a outra coisa é aquele biquíni. Foi pra praia, depois eu vou almoçar, vou para um churrasco e não troca esse biquíni. Isso aí é batata também. Outra coisa também é a menopausa, tá, Paty? Diminui o estrogênio. Alteração hormonal. A vaginal não está sendo trocada, aquele glicogênio lá, que é a comidinha dos lactobacilos, não está acontecendo. Isso também é um fator de risco. Os sintomas a gente conhece muito bem para quem teve, né? Quem é mulher algum dia já sofreu por cândida, então sabe que incomoda e é insuportável, né? Mulherada hoje me mandou um monte de mensagem de direct falando, perguntando, né? Cheia de dúvidas, porque realmente é uma doença que incomoda bastante os sintomas. A gente lembra que a gente tem vagina, né? A gente está o dia inteiro lembrando que tem vagina. A gente não lembra, só lembra quando o troço coça, arde, enfim. Quando então, tem alguma doença. Os sintomas ardência, secreção, aqueles gruminhos, dor na relação, sensação de coçar, de arder, mas é uma coceira que não para, quanto mais coça, mais vontade de dar de coçar, ardência na hora de fazer xixi, na verdade não é do xixi, é quando o xixi bate naquela vulva que tá machucada. Aquela secreçãozinha coalhada, né? Meio esverdeada. Nata de leite, né? São os sintomas que a gente vê mais comum, né?
E aí o quadro clínico, a gente tem alguns quadros que a gente pode encontrar. Então, fala pra gente um pouquinho sobre casos, tratamento, como que você tem feito no consultório? Eu pego três tipos de paciente, né? Três quadros clínicos, né? O primeiro é aquela paciente que chega para mim, ela veio para o exame ginecológico, a gente vai colher um preventivo, eu pergunto se tá tudo bem, e na hora de eu examinar, tá tudo bem também, eu faço colposcopia em todo mundo, eu vejo lá se tem alguma coisa de HPV, se a flora tá direitinho, lubrificação tá boa, colho preventivo. Mas chega esse preventivo para mim, Cândida, sem alteração epitelial, sem nenhuma lesão sugestiva de lesão de doença de HPV, mas vem Cândida SP, espécie de Cândida. E a paciente não sente nada. A paciente não sente nada. Então, esse é o caso 1. Esse caso, a gente pressupõe que em 30% das mulheres, a Cândida, ela participa dessa flora vaginal, tá? Ela funciona como um comensal. Ela fica ali, ó. Ela fica ali. Vive todo mundo na mesma festa. Ela não causa nada. Não incomoda ninguém. Ela é natural. Não incomoda ninguém e você não deve tratar. Se a paciente não ter queixa. Por quê? Porque se tratar aí, você pode realmente desequilibrar essa flora e aí ela ficar sintomática. E outra coisa, preventivo não é para fazer diagnóstico de secreção vaginal. Secreção vaginal é análise clínica, é na hora que eu examino. Preventivo é para colher célula, para botar na lâmina e ver se tem doença, que pode ser doença de HPV. Então, o preventivo é para HPV. Então, a Cândida você já consegue analisar no consultório, durante a consulta. Ela já sai com esse diagnóstico. Eu preciso examinar o paciente. A segundo tipo de paciente é aquela que chega no consultório, tá bem, sempre esteve bem, chega lá, fala assim, Natália, eu fui para a piscina, fiquei ali com aquele biquíni o dia inteiro, ou então fiz uma trilha, andei na cachoeira. Cruzeiro sempre acontece. Eu voltei de um cruzeiro 7 dias. Fui numa cachoeira, aí depois fui fazer uma caminhada e aparece com aquilo. Então, é um caso esporádico. É o que a gente chama de candidíase normal. É a candidíase não complicada, né? Se essa paciente for bem tratada e bem conduzida, ela vai ficar boa. E a terceira questão, o terceiro caso clínico é a daquela clássica candidíase complicada, que é a candidíase recorrente, de recorrência, né? Que é aquela paciente que vem toda com aquela queixa, que ela já chega lá no consultório desesperada e dizendo que já comprou e já usou a farmácia inteira e nada resolve. Essa que é o terceiro caso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele agora. Isso. E aí, quando a gente pode considerar realmente que a Cândida ela é de repetição? A candidíase de repetição, ela é aquele quadro de mais de 4 episódios em 12 meses. Então, são 4 episódios de candidíase ao ano. Você já pode dizer que ela tem a candidíase complicada, que é essa recorrente, né? A gente vê que tem mulheres que têm, às vezes, 4 ao ano, tem mulheres que já não sabem mais o que é viver sem a candidíase. Né? Que fala assim, eu já nem me conheço sem cândida, ela fala. Né? Tem algumas pacientes que estão assim. E que falam que tomam fluconazol toda hora. Entendeu? E aí essa candidíase de repetição, a gente tem então 4 episódios ao ano, né, em 12 meses ou mais. Tem mulheres que têm mesmo todo mês ou até mais vezes a frequência aí da cândida. E por que ela fica assim, né? Por que isso vai acontecendo e vai fazendo esse rebote, esse ciclo que parece interminável da cândida? A primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é que provavelmente essa paciente não ficou tratada do primeiro episódio, né? Então, é aquele episódio que não fez corretamente o tratamento.
Ou ela não fez corretamente, porque ela foi lá na farmácia, se automedicou, né? Ai, vai lá para farmacêutico, farmacêutico, dá um creminho vaginal. De 7 dias, ela usa 5, estou boa, parei de usar, né? Ou realmente ela já tem lá um problema e o médico não conseguiu tratar, diminuir o suficiente o excesso de fungo, e aí ela não fica 100% tratada, ela fica 80%, 90%. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela vai 80, e tem uma hora que ela vai voltar a ter candidíase de novo. É E porque o fungo ele tem uma curva exponencial, né? Ele se multiplica de uma maneira muito rápida. Ele se multiplica até mais fácil do que bactéria. Então, por isso que às vezes ela tá quase boa e de repente ela tem de novo um quadro de corrimento ou de coceira, ardência. A gente tem conversado. Ah, agora, essa paciente, o que ela tem de mais grave, assim, o que eu vejo, é que se você entrar na história clínica dela, ela é uma paciente desequilibrada em todos os processos. Ou seja, não é só um desequilíbrio vaginal, é um desequilíbrio imunológico, metabólico. metabólico, vaginal, intestinal, um desequilíbrio imunológico de barreira de proteção local e imunológico sistêmico, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. A gente estava até conversando bastante sobre essa questão da quarentena, né, Nath? O quanto isso pode afetar e pode piorar também essas mulheres com candidíase, com crescimento de fungo. Então, quando a gente pensa na quarentena, aumentou muito o estresse, a gente está exposta a uma situação que ninguém nunca havia passado, né? Hoje eu continuo mantendo os atendimentos online e os relatos se repetem, então é estresse, ansiedade, angústia, depressão, tudo isso está acontecendo. A gente tem alterações no padrão de sono, pessoas que dormiam 10 horas, 11 horas da noite, estão dormindo 2, 3 da manhã, porque podem acordar um pouco mais tarde para trabalhar. E ninguém imagina que isso pode impactar diretamente num crescimento de fungo, né? Vamos falar um pouquinho assim sobre ciclo circadiano, sobre a questão da relação desse sono, do estresse, de imunidade, como tudo isso tem a ver com Cândida, né? Porque o que eu e a Nath, a gente troca muita figurinha no consultório é isso, não adianta colocar às vezes uma pomada vaginal quando o resto tá errado. Eu falo, Nath, no meu consultório, é como se eu comprasse uma mansão de milhões, chegasse lá e botasse um quadro do Picasso, só que ela estivesse toda suja, abandonada. Então a gente precisa entrar nessa casa, eu preciso varrer, eu preciso limpar, a gente precisa, né, colocar as coisas no lugar, porque só uma pomada nessa etapa, ela não vai ser nunca suficiente para o tratamento dela. Né? Então, assim, o que essa quarentena bagunçou tudo e é capaz da gente ver aumento na repetição do fungo agora? O que eu falo para meus pacientes que doenças complicadas, tratamentos complicados. Não dá para achar que um episódio de cândida complicada você vai tratar com um creminho de 7 dias e um remédio oral. Não vai. Você só vai diminuir a quantidade de fungo em excesso. Mas se você está toda desequilibrada, imunologicamente, em todos os sentidos, você não vai ter sucesso. Então, a gente tem que atacar os 4 problemas. O excesso do fungo, o aumento, a diminuição da imunidade vaginal, a imunidade sistêmica e melhorar essa flora. E quando eu falo flora vaginal, eu não estou falando só vaginal, eu estou falando sistêmica. Eu estou falando de intestino vaginal. Gente, tem flora em tudo, né? Tem hoje estudos mostrando de flora e pele, né? Então, na pele, a gente tem algumas doenças mostrando. Exato. Intestino bom, vagina boa. Então, Intestino bom, tudo bom. exato, segundo cérebro, né? É tudo bom. É meio que por aí. Então, a gente tem que atacar todas essas áreas para quê? Para o tratamento dar certo. E não adianta só usar antifúngico. Não vai ter sucesso. Essa flora tá horrorosa. Né? O que vai acontecer? Tratou com antifúngico, melhorou. Parou o antifúngico, cresceu. Né?
Então, e puxar essa anamnese, né? As perguntas, né? Como é que está seu intestino? Como é que está seu sono? Está estressado ou não? Como é que é seu hábito de higiene? Usa o que? A relação sexual? Usa alguma coisa? Está tendo muito? Está tomando cuidado? Qual o tipo de camisinha que usa? Né? Tem alergia? É atópica? Tem asma? Tem alergia de contato? Né? Usa absorvente todo dia? Como é que você come? Né? Como é que é seu sono? Né? Porque a gente sabe, se não dormir, o cortisol fica alto, você já acorda com o cortisol todo danado ali. Cansada. E o estresse, o cortisol alto, que é o hormônio do estresse, que é para defender a gente, mas quando tá todo dia muito alto, ele acaba fazendo imunossupressão, né? Então, o estressado é imunodeprimido, fica mais doente. Tem estudos que mostram, pessoal, que às vezes o paciente, Nath, tem uma confusão. Ele acha que dormir 8 horas é o suficiente, independente de qual trecho ele dormiu da noite. Então, meia-noite às 8, ou se ele dormisse de 2 às 10, daria na mesma. Né? Só que a gente está vendo nos estudos que não. A gente tem o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Ele até ganhou o Nobel da Medicina e da Fisiologia, acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano. E ele mostra que a gente tem, ao anoitecer, a liberação da melatonina. E essa melatonina que faz a gente entrar num sono REM, num sono profundo, né? Então, às vezes, pessoas que estão mexendo muito nesse reloginho biológico têm alterações na microbiota intestinal, e aí a gente extrapola isso para a microbiota do corpo todo, porque a gente é um ser, né, integrado, e também relação de queda de sistema imunológico. Aí tem outras discussões, resistência insulínica, que também pioraria o quadro. Então, a gente pensar assim, na quarentena, manter um sono, né? Manter uma rotina do sono, uma higiene do sono. Eu tenho falado muito isso com os pacientes. A gente tem que ter horário para dormir. Não pode dormir 2 só porque eu posso acordar meio-dia. Não funciona assim. A gente vai desequilibrar hormônio, desequilíbrio leptina, grelina. A gente bagunça tanta coisa no nosso corpo, né? Que não pode. O sono REM é um sono que consolida a memória. É um sono que fixa. Faz os traumas do dia. Isso. Você aumenta o GH à noite, que é o hormônio do crescimento. Quer dizer, então você não produz. Você não baixa lá aquele cortisol para ele de manhã, ele está bem baixinho. Então, você faz o desequilíbrio todo metabólico não tendo sono bom. Então, 2 coisas na quarentena para a gente falar e reforçar seria higiene do sono, né, para essa mulher com candidíase, tentar manter um horário adequado de sono, né, não passar aí das 11, meia-noite. E a gente teria também que falar do controle do estresse, porque não adianta a gente ficar tratando fungo, se o estresse baixa a imunidade, esse fungo se aproveita para crescer e se multiplicar, né? Na quarentena, meditar. Eu tenho pedido isso para as minhas pacientes. Eu falo, gente, meditação, dança, qualquer coisa que traga relaxamento para reduzir aí os níveis de estresse, para não adoecer, não só para gripes, resfriados, né? Doenças do sistema respiratório, que elas estão muito preocupadas por conta do Covid, mas também para qualquer outra doença que é oportunista. E eu falo muito sobre os recursos positivos, né? A gente aprender a respirar com calma, aquela respiração diafragmática, despoluir a mente, ver coisas que agregam na televisão, livro, filmes que vão te acalmar, que vão te deixar mais estressados. A meditação, o exercício em casa, conversas, rever amigos, né? Com essa coisa da gente conseguir se falar. Então, assim, usar todos os tipos de recursos positivos que a gente tiver. Para manter a saúde, né? E a saúde mental é conversar com aquele bichinho ruim, que às vezes fica assim, vamos esquecer um pouco disso e pensar só em coisa positiva. Uma outra Maravilha. Agora, conversar com você, porque na quarentena também é uma coisa que as pessoas estão pecando por conta até da ansiedade, mulher é muito complexo com essa coisa da alimentação, é que quem fica nervosa faz o quê? Come doce e toma um álcool. Come um docinho. Então,
Eu queria saber um pouquinho mais, Paty, porque me perguntam muito, e eu queria reforçar isso, é a relação da alimentação, da nutrição com essa história, bom, hoje que é candidíase e candidíase de repetição. Tá. A relação entre cândida, né? A cândida é um fungo. Esse fungo, então, a gente já falou que ele é oportunista. Ele está crescendo ali porque existe todo um desequilíbrio, a disbiose, que a gente chama no meio científico. Então, primeiro, esse intestino desregulado, essa disbiose intestinal e uma disbiose vaginal precisa ser tratada. Então, eu sempre peço, né, para as pacientes reequilibrar a alimentação, porque ela vai ser fundamental no tratamento para cândida. Então, pensar primeiro nas fibras prebióticas e usar os probióticos associados na alimentação. Então, fibra prebiótica a gente tem lá, né, na alcachofra, a gente tem no aspargo, mas a gente também tem na biomassa de banana verde, que foi um alimento, nos últimos anos ela ficou bem conhecida em algumas receitas. Então, a mulher com cândida, com crescimento fúngico, no padrão da anamnese, ela tem uma alimentação muito desequilibrada. É uma menina que come arroz, feijão, bife, batata frita. Assim, eu tenho atendido mulheres quase que diariamente por candidíase, né, no online, e a gente vê isso, um padrão alimentar muito ruim, pobre em vitaminas, em minerais e antioxidantes, e geralmente associada com a constipação, que é a prisão de ventre. Por conta disso, se eu tenho uma disbiose, eu tenho o intestino doente. Ou ela vai ter diarreia, a gente tem os extremos. Ou ela tem diarreia ou ela tem uma prisão de ventre. Então, assim, a gente precisa consertar tudo. Então, pensar nesse intestino, quais são os alimentos que melhoram, né? Então, nessa fibra prebiótica da biomassa, pensar num probiótico, ou via alimentação ou suplementação. A gente precisa modular o sono dela, por isso que faz parte da consulta da nutrição, porque se sono desregula a imunidade, quais são as estratégias nutricionais da produção de melatonina, eu preciso melhorar, eu preciso ter um chá que diminua o estresse dela para ela entrar num sono profundo, para que ela tenha um sono REM, relaxante. Então, será que tem ervas? A gente às vezes usa, né, mulungu como um chazinho da noite, para essa mulher conseguir dormir mais. A melissa é um chá super relaxante que dá para utilizar também à noite. Então, o sono é um cofator importante que está relacionado com essa integração do corpo, né? O controle do estresse, a gente sabe que as vitaminas do complexo B são fundamentais para a produção de serotonina, de dopamina, de GABA. Mulheres que comem arroz, feijão, bife, batata frita, pão na chapa no café da manhã, da onde que vem esse complexo B, gente? A gente não tem assim, né? Pão na chapa, é café com leite, pão na chapa. Depois, no meio da manhã, um pão de queijo no trabalho, quando a gente não estava na quarentena. E o macarrão no almoço. Com mate, pão com mate. Mate, que é açucarado. Eu me lembrei de uma coisa agora, que é muito que a gente tem que pontuar, é o uso do anticoncepcional de longa data, como detonador da flora intestinal, né? Diminui isso, a gente tem vários trabalhos, diminui a flora intestinal de lactobacilo e, consequentemente, causa desbiose e é um fator de risco para cândida. E diminui a absorção do complexo B inteiro. Principalmente B6, B9 e B12, que são as principais aí que estão ligadas até com questão cognitiva, de estudo, né? Então, essa mulher, ela já usa uma pílula, que às vezes expolia, a gente fala, né, esse termo de expoliar o complexo B. Então, ela detona, ela consome de uma forma voraz essas vitaminas, e aonde ela consegue repor? Através do alimento. E ela não tem o alimento, porque ela não come nada da feira. Porque a feira dá trabalho, porque a feira estraga, porque é difícil dessa logística. Tem vários motivos aí que os pacientes costumam falar pra gente. Então, são 3 pontos muito importantes dentro da nutrição. A hidratação dessa mulher, eu sempre falo isso para elas. Hidratação, tem que ficar de olho, tem que beber água, o intestino precisa de água, a gente precisa que essas fezes estejam bem hidratadas, né? E a gente precisa de hidratação para o corpo fazer transporte de vitaminas, de nutrientes. Segundo ponto, a gente vive através do quê? Do oxigênio. O oxigênio faz reações. E terceiro, é nutriente, é carboidrato,
né? São os macronutrientes, então carboidrato, proteína e lipídio, que são as gorduras, e a gente precisa dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, assim, não tem como fugir de uma alimentação saudável. Hoje, né, Nath, a gente vê no consultório cada vez mais pacientes jovens doentes, e aí a gente sai da cândida, né? Porque, assim, é com tudo, né? Pacientes super jovens com artrite reumatoide, psoríase. Assim, as pessoas estão adoecendo por um excesso de industrialização, por um excesso de ultraprocessados e uma falta de alimentos vivos, né? Ricos em vitaminas, em minerais, em compostos fenólicos. Então, esse desbalanço está acontecendo. Então, a dieta, ela é ponto-chave. A Natália está falando, só às vezes usar uma pomada ou um comprimido oral, ou o que ela quiser como medicamento, como droga, né? Eu estava estudando, Nath, os biofilmes, né, que são formados ali na cândida, é como se fosse, ela colocasse uma capa protetora, assim, sabe, de super-herói. Então a cândida faz isso, e ela se protege num biofilme. E esse biofilme tem sido cada vez mais resistente, então às vezes o próprio medicamento não consegue penetrar, perfurar nessa camada. Então, assim, vai tornando mais difícil o tratamento. Então, ela tem que mudar todo o estilo de vida. Sinto muito, não tem escolha. Eu falo isso para ela: quer sair dessa coceira, quer sair da ardência, do corrimento, a gente vai precisar ter uma adequação de dieta, de estresse e de sono. Então, a gente precisa, porque essa dieta está extremamente errada, ela está cheia de carboidratos refinados. Tem pão, tem macarrão, Opa! tem bolos, né? Quarentena é isso, é bolo, é brownie, é bolo de cenoura, ela tá dando açúcar e cândida, fungo, cresce com açúcar, né? Quando a gente vai fazer um pão, Agora, isso é que eu ia isso, perguntar agora. né? Então, Qual a leveduras, relação, qual a relação do açúcar com essa doença, né? então assim, fungo precisa de açúcar para crescer. Então, cada vez que essa mulher consome carboidratos simples, ou doces, ou bebida alcoólica, ela está dando alimento para esse fungo se multiplicar. E o que é mais engraçado, Nath, é que mulheres com cândida ou com síndrome fúngica, né, que a gente vê na literatura, o corpo pede açúcar. Então, aquela mulher fala assim para mim: Patrícia, eu nunca fui fã de doce, eu sempre fui do salgado, mas agora com candidíase eu sei lá, tipo, acordei meio formiga, eu virei formiga o dia inteiro, né? Eu tenho necessidade de consumo de doces. E é um açúcar que não vale uma bananada sem açúcar. Ela quer, tipo, um chocolate ao leite com caramelo, com cobertura, né? Então, assim, é um Recheado. biscoito recheado. Então, assim, quanto mais açúcar livre, melhor. Então, ela ter esse estilo de alimentação, você tá lá fazendo seu tratamento com medicamento e essa mulher tá dando comida ainda para o fungo que tá lá. Então, assim, não vai caminhar, não vai dar certo. A gente precisa ter uma restrição, principalmente dos açúcares, das bebidas alcoólicas, que na quarentena a gente está vendo muito também, né? Uma taça de vinho, é uma cerveja. Então, o álcool ele é combustível para crescimento de fúngico e, além disso, eles são fermentados. Então, assim, fermentação, a gente tem um processo que é contra aí no tratamento da candidíase. É isso que eu ia perguntar agora. Eu vejo muitos trabalhos falando sobre você retirar os alimentos que fazem fermentação. Você explica um pouquinho sobre isso? O processo de fermentação, os alimentos fermentados, principalmente que elas trazem relato no consultório, é o uso do kefir, do kombucha, né, ou do kimchi. Então, o kefir é um fermentadinho que a gente tem à base de leite ou de água, que aí ele tem culturas probióticas. O kombucha é no chá, o fermentado no chá, e o kimchi é nos vegetais. Hoje tem um pessoal, geralmente vegano, que tem o hábito de fazer mais natureba, que faz a cultura nesses vegetais. Então, pepino, repolho, tudo fermentado. Dentro dessa cultura, a gente tem bactérias que são interessantes quando a gente pensa em desbiose, em tratamento de desbiose. Só que a gente tem também crescimento de leveduras. Então, assim, essa mulher já está exalando cândida, às vezes não só na vagina, né? A gente sabe E a que o levedura? sintoma principal é ali, mas às vezes o intestino está transbordando de cândida. Às vezes já está com uma micose na unha, micose na pele, né? Essa mulher com cândida ainda, cabelo.
cheio de fungo, né? Uma dermatite por fungo. É ótimo. Agora, tem umas pacientes que chegam para mim, Paty, que falam assim: ai, doutora, já fiz de tudo. Já fui na internet e fiz lá a dieta que estava de cândida lá, e cortei um monte de coisa que me falaram para cortar e eu não melhorei. O que eu falo para essa paciente, né? Explica um pouquinho para gente. A gente precisa, como a gente falou aqui, a candidíase, ela não pode ser só vista e pensada com relação ao vaginal. Então, não adianta a gente fazer, às vezes, uma dieta da internet que eu corto tudo se eu não tratei essa disbiose, essa flora vaginal e a flora intestinal, se a gente continua estressada, se meu sono continua em horário errado por conta do ciclo circadiano, se eu não tenho nutriente para sistema imunológico. Geralmente essas mulheres, né, a gente tem uma baixa reserva de zinco, de vitamina C, de selênio, né, Nath? Quantas vezes a gente vai dosar, tem uma ferritina baixa? Então, assim, nutrientes importantes para o sistema imunológico. Vitamina D baixa. Então, assim, a gente tem vários nutrientes envolvidos no sistema imunológico. Então, será que adianta, né, eu cortar só o açúcar? Será que isso é suficiente para esse fungo não multiplicar? Só que, assim, será que eu regulei esses outros pontos ou eles continuam em desequilíbrio? Então, a gente precisa pensar que quando eu corto alimentos, às vezes ela fala assim, olha, cortei todas as frutas, não estou comendo fruta, porque fruta tem açúcar, né? Alguns livros e até alguns sites na internet tem esse protocolo da dieta zero fruta, cortam vários tipos. Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Quando eu corto fruta, eu deixei de consumir vitaminas, eu deixei de consumir grupos de minerais, a gente deixa de consumir alimentos antioxidantes e isso vai fazer rebote para o sistema imunológico. Então, será que vale a pena eu tirar fruta? Aí, sabe o que ela faz? Ela corta fruta. Ela não come mais fruta, porque dá cândida. Mas ela rouba no brigadeiro depois do almoço. Então, Nath, é isso. Elas cortam a fruta, eu estava falando quando te travou, né, o vídeo. Ela corta a fruta porque fruta dá fungo, mas ela rouba no brigadeiro e tem um brigadeiro depois do almoço, né? Então a cabeça dessa mulher fica completamente perdida sobre o que fazer com a conduta. Então acho assim, a gente quando corta grupos alimentares, se eu cortar o arroz, se eu corto o feijão, a gente está deixando de consumir. Então isso precisa ser feito com alguma profissional orientando para tentar encontrar novas estratégias. Em que outro alimento eu encontro essa vitamina, né? Que tinha lá na laranja, que era fonte de vitamina C. Então, será que eu posso comer outra fruta com vitamina C? Mas é a mesma coisa do cortei glúten, cortei leite, cortei o açúcar, não vi resultado, né? Que isso é uma prática bem comum também. Às vezes elas passaram por você, estão fazendo a medicação, acaba descobrindo mesmo. Então a gente tem deficiência de nutrientes importantes para o sistema imunológico. Condutas isoladas não trazem eficácia para fungo. Fungo é muito complexo. Só tirar o açúcar e fazer fluconazol não dá certo, né? Só tirar o leite, fazer fluconazol não dá certo. Então, a estratégia combinada, a gente cercar todo mundo, cercar o sono, cercar a imunidade, cercar a desbiose, né? Fazer um tratamento completo é o que vai... Tratar a flora, refazer aquela flora, melhorar, né, todo o ambiente vaginal. E não é um tratamento de 7 dias, é um tratamento de Não é rápido. De meses. E outra coisa importante, a gente não pode esquecer que é um fator de risco para a vulvodínia, a candidíase de repetição. Então, a gente tem que tratar corretamente essa paciente, porque senão ela vai ser mais uma com vulvodínia depois. Então, porque o fungo, ele conecta, né, em alguns receptores da célula, ativa algumas substâncias que aumenta fatores inflamatórios. Então, ela silenciada, essa cândida, né, maltratada na mulher com anos, né,
fala assim, eu tenho há 4 anos episódio de candidíase, mas vai e volta, eu faço, coloco uma pomada em casa e fico boa. Mas na verdade ela nunca tá boa, ela vai só aumentando liberação de substâncias inflamatórias que pode ser um gatilho para a vulvodínia. Né? Então, assim, a mulher com cândida, ela não deve se cuidar sozinha, fazer essa automedicação. A gente vê a resistência. Eu tenho uma paciente, Nath, que era até sua também. Ela falava assim, Patrícia, minha médica falou que já era, ela foi para você porque eu te indiquei, né? E ela falou assim, Patrícia, minha ginecologista não sabe mais o que fazer, porque ela já passou todos os antifúngicos e eu não consigo mais sair desse quadro. Eu entrei numa resistência, igual a gente fez resistência a antibiótico. Então, assim, ter essa visão macro da coisa, né? Por isso que ela hoje está até bem, graças a Deus, porque você fez algumas outras estratégias vaginais, além do fluconazol, do uso da medicação. A gente fez a nutrição associada e ela levou quase 1 ano. Então, assim, paciente de cândida, às vezes demora 6 meses, pode demorar 1 ano para tratar, né, Nath? E às vezes eu pego ao contrário. É aquela paciente que acha que tem cândida, ela tratou zilhões de vezes como cândida e, na verdade, ela tem vulvodínia. Era um corrimento. Ou vulvodínia, ou tinha uma secreção, né? Que às vezes não tinha nem fungo. Ou até ela tem uma alergia de contato, um líquido escleroso, uma coisa que não tem nada a ver com cândida. Porque tudo que coça, elas acham que é cândida. Nem tudo que coça é cândida. Vamos aproveitar aqui, Nath, para fazer. Eu selecionei algumas dúvidas lá que me enviaram por direct, porque a gente não tem tanto tempo, né, para discutir. Não consegui pegar todas, mas uma que eu achei bem interessante foi de uma mulher que mandou, né? Quem amamenta fica com a imunidade baixa? Estou com crises recorrentes de cândida. Né? Então, ela está amamentando, caiu a imunidade, está tendo candidíase agora de repetição. Na verdade, quem amamenta tem uma taxa metabólica enorme para produzir aquele leite materno. Ela passou por um processo de cirurgia, né, que é um estresse metabólico operatório, pós-operatório, que toda cirurgia diminui a imunidade. Ela não dorme bem, porque aquele neném demanda muito dela e demanda dela, né? Não dá nem para poder terceirizar o peito. Ela come mal. Come mal, Come mal, porque a mulher que está amamentando, principalmente a de primeira viagem, né? É o que tem. Às vezes o marido tá trabalhando, agora a gente está com uma rotina diferente, mas às vezes ele está trabalhando, ela não tem ninguém ajudando, não tem uma feira em casa, então quantas, Nath, deixam de almoçar para comer um sanduíche? Tipo, eu fui na cozinha, o que deu para comer foi um sanduíche. Né? Então, assim, foi isso que a Natália falou. A gente tem alterações do ciclo do sono que cai a imunidade. Tá estressada, cai a imunidade. Ela já passou por uma cirurgia que demanda vitaminas e minerais para cicatrização. Então, ela precisa ali, né, formar tecidos de colágeno, restabelecer. A gente tem alterações hormonais que acontecem na amamentação, nutriente para produção de leite. Então, bagunçou tudo. Às vezes ela está com uma ferritina mais baixa. Eu tive uma paciente que teve um parto normal, humanizado, ela perdeu muito sangue durante o parto, assim, a ferritina dela estava 9 depois do parto. Então, assim, como que essa mulher com uma ferritina de 9, né, não precisou fazer transfusão, mas ela ficou com esse status super deprimido. Então, como que essa ferritina baixa não vai interferir diretamente no sistema imunológico? Então, assim, quando eu atendo minhas gestantes, elas sempre saem da maternidade sem muita orientação do que fazer, não só com relação à amamentação, mas e a suplementação? Às vezes elas tomaram um suplemento durante o período gestacional, né, um polivitamínico, um ômega 3, saiu da maternidade com o filho, parece que o problema está resolvido. Tipo, agora eu não preciso de mais nada, né? Não preciso me nutrir.
Pelo contrário, nessa fase de amamentação, a demanda nutricional é exagerada. Então, assim, por que não talvez manter um polivitamínico nessa fase? O mesmo que ela usou na gestação, que o médico dela orientou. Às vezes eu falo assim, vamos manter na fase da amamentação, porque a demanda é alta, tá estressada, não tá comendo direito, vai ter queda de cabelo, a unha vai quebrar, a pele vai craquelar, vai ficar uma pele. Eu falo que itens de estética é luxo, é o último lugar que o nutriente vai botar. Antes disso, ele vai priorizar outras funções. Então, cabelo, você pode ficar careca amamentando, mas assim, não vai faltar leite para o seu filho, né? Então, manter às vezes essa questão do polivitamínico na amamentação, eu acho muito importante para evitar a queda do sistema imunológico. E provavelmente essa mulher já tinha aí uma contaminação por fungo, né? Já tinha uma candidíase e que ela teve um prato cheio num ambiente que está todo desregulado na fase do aleitamento materno, né? Outra pergunta que eu achei bem legal para a gente finalizar aqui a nossa live é sobre colocar óleo de coco na vagina, se isso cura cândida. Muita gente perguntou, né? Fazer banho de assento, tomar cápsula de alho, tomar óleo de orégano, fazer chá de orégano. Então, essas foram algumas dúvidas. É porque, na verdade, o óleo de coco tem ácido caprílico, né? E ele é antifúngico. O óleo de orégano também, ele é antifúngico, o carvão vegetal. E aí a gente tem várias coisas que são antifúngicas, mas que sozinhas não vão fazer efeito, né? Se ela continuar comendo bolo e tomando bebida alcoólica, isso não vai resolver nada. Não é simples. Então, eu acho que a grande conclusão que a gente tem que ter, botar na cabeça dessa paciente, é que se ela não mudar, nada vai mudar, sabe? Eu falo assim que isso é a cereja do bolo, sabe? Tipo, tomar uma cápsula de alho ou tomar uma cápsula, e cápsula de probiótico vai resolver. Então, já que o problema é desbiose, eu vou continuar comendo açúcar, eu vou tomar meu vinho, mas eu vou tomar um probiótico que já resolve, né? O problema da candidíase. E não, o suplemento possa ser, né, de forma intravaginal, que você faça alguma cápsula vaginal ou alguma pomada, ou eu faço uma cápsula oral, ele sozinho é a cereja do bolo. Eu sempre coloco isso nas consultas para paciente. O suplemento está aqui para dar um empurrão, né? Para tirar você do buraco mais rápido que você caiu. Você caiu numa vala, num buraco, caiu no precipício. Eu jogo o suplemento para trazer de volta rápido. Mas se eu não fizer alimentação, atividade física, regular sistema imunológico, regular sono, né? E ter um bom acompanhamento, às vezes até de um exame de sangue, analisar a parte metabólica, ferritina, vitamina D, zinco, selênio, magnésio, todo mundo que está envolvido. Dá uma olhada nesse fígado também, né? Analisar as enzimas hepáticas, que a gente sabe que existe uma esteatose causada por cândida. Então, assim, eu posso aumentar a gama GT, por exemplo, por candidíase. Então, acho que esses suplementos vão ser a cereja do bolo. Eu acho que é toda uma anamnese, um profissional junto que possa acompanhar essa mulher. A internet ela é muito legal pra gente, né? Ela levou muita informação, mas eu fico muito preocupada com dosagem, com autossuplementação, com automedicação. Porque isso no final não vai resolver. Você vê quantas tem, né, essas informações soltas e aparecem pra gente desesperada no final da história. E quando elas chegam muito cansadas. E aí você precisa conversar e falar, ou você muda, ou vai continuar assim. Então, assim, Uma seguidora mandou, ela falou assim, eu melhorei quando eu fui pra psicóloga. Aí você falou assim, ué, né? Fungo, vagina, o que tem a ver com a psicóloga? Era estresse. Então, assim, quando ela foi parar na terapia, que ela conseguiu melhorar o sistema imunológico e tratar fungo associado. Por quê? Porque melhora a ansiedade, come menos doce, olha mais para você, Dorme melhor. melhor, dorme melhor, vive melhor nas relações. E aí o organismo, como é muito sábio também, essa troca celular acontece, aos poucos vai se recolonizando, vai melhorando e ela vai melhorando. É isso aí. É muito interessante, né, Nath? Ó, a gente vai acabar extrapolando o horário,
faltam 2 minutinhos. Daria para fazer uma live aí, né, muito maior sobre fungo, porque realmente ele incomoda bastante. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, avisar as meninas que estão aí na nossa live que a gente tem uma próxima live quinta-feira que vem, às 19 horas, com outro tema incrível, né, na saúde da mulher. Então, Nath, muito obrigada, foi ótimo. A gente se vê semana que vem, às 19 horas, na próxima quinta-feira. Beijo, gente. Beijo, beijo.